história começa no centro social aqui, é bem interessante. Minha história começa bem cedo. Aqui atrás, onde a gente está, tem a Chapecó Alimentos. E antigamente tinha uma rua aqui, hoje é fechada, tem uma construção grande, mas ali era aberto, tinha uma rua e dava para os escritórios ali da empresa. E meu pai trabalhava no antigo Telex. E logo ao lado tinha algumas casas que eram construídas para os funcionários morarem. E tinha o jardim de infância, ainda lembro que era uma casa de madeira, e eu frequentava o jardim desde pequenininho. E muitas vezes eu acabava fugindo do jardim, né, todo sujo de barro, de repente aparecia lá dentro do escritório. Existia um projeto aqui chamado CEBEM. Então a garotada da escola aqui, né, ficava um período na escola e no outro período vinha para cá, onde tinha alguns professores que auxiliavam, né, a fazer os temas, também auxiliavam quem tinha dificuldade com alguma matéria, matemática, língua portuguesa, e passava a tarde aqui, né, fazendo várias atividades. Em 89, quando o curso de teatro veio para cá, né, então em 87 começou com com os funcionários da antiga Chapecó Alimentos. Em 89 foi estendido então para filhos e funcionários. E naquela época a Chapecó ela fazia alguns concursos dentro da empresa para os funcionários. Então eram concursos de poemas, né, poesias, crônicas, e meu pai gostava muito de participar. Então até foi premiado algumas vezes e tal, ele gostava bastante. Então um dia ele chegou em casa e disse: olha, tem um curso que vai ser oferecido para filhos de funcionários ali no Centro Social Urbano, que era bem em frente à minha casa. Então eu gostaria que você fosse lá ver o que é. Mas ele não me falou sobre o que era. E eu lembro que eu cheguei aqui, estava uma garotada aqui enorme, e começou a atividade, né, uma coisa meio louca, todo mundo numa roda, fazendo brincadeiras e tal, foi divertido. E no segundo dia começou então a dar um papelzinho para cada um, ler um textinho e tal, e eu comecei a ficar com vergonha, né? Mas como a gente vinha com vários colegas, né, vários amigos da escola, a garotada toda conhecida, então acabei vindo, e fui ficando, fui perdendo a timidez e estou até hoje. Em 2005, que eu comecei a trabalhar na Fundação Cultural de Chapecó, trabalhar com a percussão, né? Aí esse era um dos espaços que tinha disponível para a gente vir dar aula, né? Aí a gente começou toda a história com a meninada, né? Desde o nome, né? De você mostrar o nome, né? O que é percussão. Percussão, só o nome já era uma coisa difícil de poder entender percussão, né? Então falavam tudo que era nome, menos percussão, né? Então já tinha um problema lá aí na palavra, né? Aos poucos você entrava numa sala de aula, por exemplo, a gente foi fazer a mídia aqui junto, ali a escola, aqui, que é Antônio Morandini. Aí ali foi que a gente fazia a mídia, né? Eu levava uma sacolinha de instrumentos e a gente fazia uma mídia ali, levava para eles verem. Então o público-alvo passou a ser a escola, né? Então, veio um, veio outro, depois a coisa foi crescendo, né? Vai fazer 2 anos que eu faço curso aqui. Foi por amigos que eu descobri aqui para fazer. Daí os cursos que eu fazia antigamente era dança, futebol. Daí eu descobri a percussão, que eu gosto de tocar pandeiro, daí eu descobri.
Antes eu ficava só no fim do colégio, assim, com os outros amigos. Daí depois que eu descobri o centro social, aqui ficou minha segunda casa, onde eu fico mais. Agora eu gosto de ficar mais aqui. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? O centro social aqui, há alguns anos atrás, era bem diferente, né? Eu me recordo que mesmo nos fins de semana, a gente passava por um buraco que tinha na cerca, né, para vir brincar aqui. Então tinha o campo de futebol, que era aberto, né? Aqui nessa sala onde a gente está hoje, não existia essa sala, aqui era uma área aberta, onde tinha tubos, tinha balanços, tinha areia, então a gente vinha brincar aqui, né, nos fins de semana. Tomei muito corridão dos guardas aqui, atropelavam a gente, mas a gente vinha brincar aqui. Então o centro social tem uma história na minha vida muito importante, né? Desde criança eu estou aqui dentro, até a gente brinca, o pessoal brinca comigo, a Reane diz assim, o Fábio já virou patrimônio do centro social. Falar do projeto Educação e Arte e o Centro Social é muito prazeroso para mim. Por quê? Porque assim, eu estou aqui de uma vida inteira. Então, a construção do projeto Educação e Arte basicamente foi feito por nós, por mim, por mais pessoas que estiveram aqui. Eu lembro lá atrás que tinha a Mari, o Giovanni, o pessoal que a gente começou a criar o projeto com aulas de teatro. Ai, os meus bigodes! É tarde, não tarde, eu tenho que ir. Eram 25 alunos que nós criamos essa aula de teatro, porque nós tínhamos os pais que trabalhavam no frigorífico Chapecó e eles não tinham onde deixar as crianças, então as crianças ficavam na rua. E o que aconteceu? O Centro Social tem um espaço maravilhoso, vamos construir alguma coisa que se atenda a crianças e adolescentes. Você sabe que eu não estou feliz. Mas tem cara e voz de quem está feliz. Isso é o que se chama manter as aparências. É uma maneira de me enganar, de me fazer pensar que sou diferente daquilo que sou. Alguns ficaram 2 anos, 3 anos, outros ficaram 2 dias, né? Alguns ficaram mais tempo, ficaram 10, 12 anos fazendo teatro, né? E desses 60, o que continua ainda insistindo sou eu, né? E continuo ainda no mesmo grupo, o antigo grupo de teatro Chapecó, hoje grupo de teatro Voiverá, né? Companhia de Teatro Voiverá. E o grupo está completando aí 27 anos agora em dezembro. Completa 27 anos e eu estou no grupo já há mais ou menos 23 anos. Então o quê? achou? Achei o quê? O dia, achou o dia? Eu acharia se você parasse de me interromper. Aqui está. 21 de agosto de 2014. O Centro Social Urbano tem uma relação muito intrínseca com a Companhia Voiverá de Teatro, porque nós começamos as nossas atividades nesse espaço. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer, em nome do Centro Social Urbano Ilma Rosa Denês, estarmos nesta noite apresentando algumas das peças trabalhadas durante este ano de 2001 com alunos e alunas do curso de teatro do Centro Social Urbano Ilma Rosa Denês. Foi um espaço em que a comunidade abriu a possibilidade de uma parceria com o teatro. O primeiro curso dentro do projeto Educação e Arte, que foi um projeto extremamente reconhecido em termos de trabalho de arte e educação nacional, foi através do teatro. O teatro começou com uma atividade com crianças e depois expandiu para adultos, trabalhando também com funcionários do antigo frigorífico Chapecó. Foi iniciado com o teatro. Depois a gente implementou com o curso de violão, daí veio
taekwondo, veio karatê, veio dança. Ao longo dos anos, a gente foi criando mais oficinas, Nós começamos a pensar o projeto Educação e Arte com uma filosofia simples: educar através da arte. Então a arte não é simplesmente um veículo de difusão da cultura como uma recreação, como um entretenimento. A arte, ela é entendida como um processo de formação do sujeito. Então nós criamos um sujeito crítico, um sujeito que trabalhe com um aspecto da criatividade, com a imaginação, que tenha uma leitura de mundo e que possa interferir neste mundo transformando. Assim, nossa proposta enquanto concepção do projeto Educação e Arte, enquanto filosofia de trabalho com a arte, é educar para transformar a sociedade e transformar o cidadão também. E é isso que a gente tem observado no Centro Social Urbano. Em 2003, nós participamos do primeiro concurso do Prêmio Itaú Unicef e nós fomos premiados. Para nós foi a glória, porque assim, como é bom você, como é que eu vou dizer, construir a muitas mãos um projeto que de repente ele cresceu, ele se valorizou, ele foi reconhecido na cidade toda, no estado de Santa Catarina. Quando se fala em projeto Educação e Arte, Centro Social SAIC, todo mundo já sabe, opa, é o projeto Educação e Arte. Hoje nós estamos atendendo crianças de todo o município de Chapecó. E para nós é muito importante porque foi uma construção que veio da gente, foi se construindo passo a passo. Deu um boom, né? Violento, né? Hoje você tem um ginásio pronto, hoje você tem uma quadra de esportes, né? Você tem ali na frente o pessoal para fazer ginástica e tal, né? O espaço ali com várias salas, com televisão, computador, né? Isso tudo coisas que foram se adaptando, né? Você tem uma cozinha industrial, né? Na parte mais profissionalizante, né? Então tudo isso não tinha, né? Então tu vê um crescimento fisicamente, né? E a parte cultural é agregar todo esse jovem, Hoje não é só jovens que o projeto agrega, na verdade, né? Hoje tem adolescentes, tem pessoas idosas que vêm aqui, né? Então, agrega todo o bairro, né? Para a comunidade é fantástico. Deveria ter um projeto, um centro que nem esse em todos os bairros, por exemplo. Nós trabalhamos com a criança desde a educação infantil, que abrange o centro social, a educação infantil. Daí as crianças saem da educação infantil, elas passam para o centro social nos projetos, nas várias oficinas que nós oferecemos aqui. Em contrapartida, a mãe também tem a atividade dela, que é nos grupos de mulheres, grupos de ginástica, cultivo de orquídeas. Então a mãe também vem para cá, o pai também participa nas promoções, quando a gente realiza promoções e coisas. Então existe um convívio familiar dentro do centro social. Trabalhar a família é o principal objetivo do centro social. Meu nome é Beatriz, eu tenho 10 anos, eu faço karatê e GR aqui e fora daqui eu faço natação. E eu acho que é bom fazer karatê porque ajuda a se concentrar na escola e em outros lugares também. Eu notei muita diferença, principalmente com o karatê. Ela ficou mais concentrada, mais disciplinada, ela presta mais atenção.
ela não fica tão rebelde quando a gente está falando com ela, a concentração dela mudou totalmente. Na escola também, a hora de explicação, ela mudou 100%. Vamos avançar, guedão, baralho o quê? Eu trouxe ele para ele fazer o karatê, porque que é uma disciplina e tem bastante desenvolvimento. Eu, como mãe, já vi bastante diferença nele nesses 2 anos, porque antes ele não tinha tanta concentração como ele tem agora, tanto que até as notas dele no colégio aumentou bastante. E é uma coisa que ele gosta, entendeu? E também é uma autodefesa se um dia precisar, que eu espero que não precise, mas se um dia precisar... Sam, Chikai, vamos de novo. Ei, Ney, Hai, eu, Joe, chutando sobre o quê? Ó, de fora para dentro, lembra? Cotovelo baixo, gira, tem que passar o corpo, tá? Ei. Eu comecei a dar aulas aqui no Centro Social de Karatê no ano de 2007. Foi um convênio feito entre a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Chapecó e o Centro Social. Eu trabalho em outro espaço, que é em outro bairro. A diferença é muito grande, porque a gente não temos lá o espaço de qualidade que nós temos aqui. Aqui nós temos toda uma estrutura para a prática do karatê. A gente tem um espaço, tem tatames, tem materiais, todas as condições necessárias para o desenvolvimento da arte marcial e do esporte. Eu jogo vôlei faz muitos e muitos anos, eu tenho 34 anos e jogo vôlei desde os meus 9 anos. Parei 11 anos e voltei a jogar. A época que eu jogava, que eu treinava no Ivo Silveira. Então eu morava no Santo Antônio, então se tornava longe. Aquela época era gratuito, mas eu tinha que pagar vale transporte. Chegou uma época que eu não tinha mais condições de pagar e eu tive que parar. Então hoje é perto da minha casa, então eu posso trazer ele sem problema nenhum. Olha, eu acho que muda tudo, né? Muda tudo o processo de vida deles, de modo, até o próprio compromisso, né? Cria-se o compromisso de você estar aqui 8h30. Então já tem que levantar, tem que estar aqui 8h30. Tem que estar aqui 1h30 da tarde, eles estão aqui, né? Então já cria essa responsabilidade, né? Hoje a gente vai fazer, vamos tocar em tal lugar, né? Cria aquela expectativa, eles às vezes vêm 10 minutos antes, eles vêm 1 hora antes, né? De ansiosos. Então já cria esse comprometimento, né? Essa carga, assim, vamos dizer assim, de responsabilidade, né? Entre aspas, né? Mas cria isso faz um diferencial de um aluno que faz uma oficina dessa e de um aluno que está ali fora, caminhando, correndo a rua e tal. Uma velha sinistra, jacaré. Uma velha sinistra. Uma velha sinistra? Porque eu tinha um cabelo. Alguém manda. Alguém com o pé quebrado. Cara, ele tá assim, ó. Uma velha sinistra? Tá, tudo bem. Vamos recordar daqueles tempos que vocês iam pra Argentina, lembra? Meu Deus, você quer lembrar daquilo? Meu Deus! Se lembra? Claro que eu lembro. Gente, Fábio, que maravilha aquilo, né? De colocar o Chapecó, Santa Catarina em uma apresentação internacional. Você lembra que aquela vez... Festival de teatro em Misiones. Em Misiones, né? Misiones, na Argentina. Tu sabe que hoje... 94. Tu sabe que hoje, assim, quando tu faz as entrevistas, inclusive hoje lá com essa avaliadora do Fiesc, eu falei disso. Que o teatro, aqui o nosso projeto, ele começou com o teatro, né, Fábio? Você foi aluno do teatro, você foi professor de teatro e começou aqui, né? Vamos lá, Marta, que daí a gente vai passar uma passadinha nas marcas, né, para o Luiz poder ser. Alguém tem relógio? Teve uma época que eu saí da Fundação de Cultura e disse, não, vou dar um tempo com o teatro, vou tentar uma outra coisa. E acabei indo trabalhar como vendedor, né, e pegava o carro, saía viajar, ficava fora 1 semana, 2 semanas fora, né.
Mas é aquela coisa, eu acho que está no sangue, você volta e diz, não é isso que eu quero, vou voltar a fazer teatro. A gente não consegue ficar longe do palco. A gente até fica um certo período, né? Tem aquelas temporadas que você não está com apresentações, e aí você dá uma relaxada e tal, mas você não fica muito tempo não. Logo você volta e resolve participar de um outro espetáculo e assim vai. Esse espetáculo Os Construtores de Muros é um texto do Paul Auster, chama-se o original Laura e Hard Vão para o Céu. Na verdade, nós propomos que as pessoas, a partir de assistirem o espetáculo, percebam como no dia a dia as pessoas constroem muros nas suas vidas e como é importante elas descobrirem esses muros que muitas vezes são invisíveis, né? E derrubarem esses muros, quer dizer, tornar a possibilidade de ter uma vida muito mais libertária, muito mais livre. Os muros são construídos com pedras que todo dia a gente carrega. Tem dias que o nosso trabalho, por exemplo, é mais leve, tem dias que é mais pesado. E é preciso transformar essa realidade do cotidiano.